Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por mais esse dia aqui na página do Tabernáculo de Oração Betel do Despertai, amém? Nós trazemos para você palavras de despertamento espiritual para a sua vida neste tempo, né? O qual Jesus está voltando. Amém, queridos? Eu quero dizer para você, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. E hoje nós vamos falar, queridos, sobre ser alguém aprovado na palavra de Deus. Amém? Nós sabemos, queridos, que a nossa vida diante da presença de Deus todos os dias tem sido um desafio, não é? Verdadeiramente um desafio ficar firme na presença de Deus nos dias de hoje. Verdadeiramente estar de pé na presença de Deus, queridos, neste século tem sido um grande desafio para muitos homens e mulheres de Deus. E eu tenho certeza que com você não é diferente. Eu tenho certeza que também tem sido um grande desafio você ficar de pé na presença de Deus nesse tempo. E é por isso que hoje nós vamos ler aqui uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Glória a Deus, amém? Nós vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15, o qual diz o seguinte: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aleluia. Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então o apóstolo Paulo estava falando com o seu filho na fé, Timóteo, né? Dizendo para ele, olhe, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, um obreiro que maneje bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Querido, no tempo de hoje você precisa ter a palavra de Deus em sua vida arraigada, enraizada, como algo mais importante, como algo mais precioso e perfeito. Então o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo que ele precisava apresentar-se a Deus. Então preste atenção, quando nós nos preparamos, não é para nós apresentarmos diante dos homens, não. Muitos hoje estão fazendo curso de teologia, muitos hoje estão estudando, muitos hoje estão preparando sermões bem apresentados, sermões eloquentes com palavra difícil, para trazer a si uma massagem de ego que o homem dá. Amém? Quero dar a paz do Senhor Jesus aí para a pastora Luzelita, minha pastora presidente, a pastora Tarciana, irmã Débora. Deus abençoe. Queridos, hoje muitas pessoas estão se preparando para apresentar perante homens. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que apresentar diante de Deus a nossa vida aprovada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, Timóteo, em outras palavras, não adianta você se apresentar diante dos homens, você precisa ter a sua vida limpa, a sua vida fiel, você precisa estar aprovado diante de Deus, porque diante dos homens muitas pessoas são muita coisa, mas diante de Deus, querido, só Ele conhece cada um de nós. Então, eu tenho um conselho para dar para você. Se apresente diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, vai ser em vão muito estudo se você não estiver aprovado diante de Deus. Vai ser em vão muitas coisas que você fez para os homens se o próprio Deus não te aprovar. Nós precisamos entender que diante da situação a qual nós estamos vivendo, nós precisamos estar com a vida na presença de Deus. Nós precisamos estar bem diante do altar do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, que não tem do que se envergonhar. Muitas pessoas diante do altar mostram uma grande santidade, mostram
uma palavra eloquente, uma pregação maravilhosa, mas quando chega diante de Deus, na verdade se envergonha das suas atitudes feitas, das suas atitudes que têm sido feitas no oculto, no escondido do seu lar. Então, queridos, preste atenção, no tempo de hoje não vale nada você ser aprovado diante de homens se você não for aprovado diante de Deus. Nós precisamos despertar. Querido, e o despertar de hoje é isso. Eu e você estar aprovado diante de Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que adianta muitas pessoas me aprovar e eu não estar aprovado diante de Deus? Querido, preste atenção, a salvação é individual. E não adianta nada você mostrar diante das pessoas uma coisa que você não é. Então, neste dia, em nome de Jesus, coloque algo na sua mente, que você precisa conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Nós aprendemos no Evangelho de João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só seremos verdadeiramente libertos se nós conhecermos essa verdade, que é a palavra de Deus. E preste atenção, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. O apóstolo Paulo estava dando um conselho para Timóteo: olha, evite também falatórios profanos, falatórios que não tem nada para edificar a sua fé. Evite. Deus neste dia tem tido uma grande dificuldade em fazer com que eu e você se converta, mas sabe qual é o problema da gente? É a nossa língua. Nós temos que vigiar, querido, porque esse membro que Tiago mesmo fala é um membro pequeno, mas que traz uma grande destruição para a nossa vida espiritual. Nós precisamos vigiar as nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado nos falatórios profanos. Aqui ele disse: evita igualmente, da mesma maneira que você tem que ser diante de Deus um obreiro aprovado, que não tem com que se envergonhar, você também precisa evitar falatórios inúteis. Só que o problema do ser humano é que ele preserva umas coisas da palavra e outras não. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que da mesma forma que nós precisamos ser aprovados diante de Deus, nós precisamos também fechar a nossa boca e evitar falatórios profanos que não vai edificar nada a nossa fé. E ele diz o seguinte: pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Amém? Isso, querido, precisa ser exemplo para a nossa vida. Aí diz o seguinte, querido, que além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Preste atenção. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quem usa desses falatórios corrói como um câncer. Aqui está dizendo que a linguagem, a maneira de conversar, as palavras que são faladas sem necessidade, a conversação que existe no meio do povo de Deus, de falar mal uns dos outros, ou do seu irmão, ou do seu vizinho, corrói dentro de nós como um câncer. Aquele que fala palavras e conversas inúteis está corroendo a si mesmo como câncer. Então preste atenção, querido, existe também enfermidade espiritual como câncer que está no meio de nós, dentro das igrejas. E nós precisamos vigiar. Nós precisamos fechar nossa boca. Nós precisamos evitar os falatórios inúteis. Nós precisamos nos desviar. Querido, é já a última hora. Jesus está voltando a qualquer momento. Será que eu e você estamos aprovados diante de Deus? Será que você e eu hoje estamos como obreiro aprovados diante de Deus, que manejam bem a palavra da verdade? Quando o apóstolo Paulo fala sobre manejar bem a palavra da verdade, é porque também existe palavra da mentira.
No meio do povo de Deus hoje tem muito ensino mentiroso, muita palavra mentirosa, muita confusão. Muitas pessoas estão confusas, não sabem mais em que acreditar, porque uns ensinam certo e outros errados. Muitos estão fugindo da verdade, porque é melhor pregar a mentira. Como nós muitas vezes ouvimos homens e mulheres de Deus falar: se eu estivesse pregando aqui, entregando chave de carro, ou então oferecendo a sua vida financeira transformada, estava milhares de pessoas assistindo. Por quê? Porque é melhor para mim pregar facilidade e ser aceito, pregar uma mentira e ser aplaudido, pregar uma mentira e ser convidado, do que ensinar a verdade e ser rejeitado. Só que nos últimos dias, querido, acredite, o que vai valer é a palavra da verdade. Nos últimos dias, o que vai ser importante não vai ser a mentira que está sendo pregada, mas é a verdade que está sendo falada. Então, nessa noite, coloque uma coisa no seu coração e na sua cabeça. Eu preciso aprender a palavra de Deus. Eu preciso guardar essa palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. O apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo. E ele estava dizendo: Timóteo, cuidado. Querido, nós estamos aqui para ensinar você com amor. Cuidado. Evita falatórios profanos. Esteja aprovado diante de Deus. Não importa a aprovação humana, não importa os homens te aprovarem, baterem palmas para você, não importa. O que importa é Deus. O que importa é se Deus te aprova, se Deus aprova suas atitudes, se Deus aprova suas palavras, se Deus aprova a sua vida diante dele. Porque, queridos, a vida secular e a vida pública é totalmente da vida pessoal. É totalmente a sua vida que você tem na igreja, não é? A aparência que você mostra na igreja, diante das pessoas no trabalho, na vida secular, diante da sociedade, é completamente diferente daquela que você tem dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa, querida, é isso que importa, é o que nós somos, é no escondido do nosso quarto, é no escondido da nossa casa, e isso é o que vai valer a pena no grande dia, ou nesses últimos dias que está breve de Jesus vir arrebatar a tua igreja, amém? E aqui diz o seguinte, olha, o apóstolo Paulo, ele começa a falar no versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto, que eram duas pessoas daquela época que estavam com falatórios inúteis na igreja. E diz o seguinte, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. E Paulo continua, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. E qual é o selo, irmã Irlanda? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha que forte. O apóstolo Paulo disse, o Senhor conhece cada um que pertence a Ele. Queridos, que nós sejamos estes que Deus conhece. Que nós sejamos pessoas que pertencem a Deus, sim, e que procura apresentar diante dele como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que se afasta de falatórios inúteis e profanos, e que zela por uma conduta que agrada ao Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos apartar da injustiça, porque nós professamos o nome do Senhor. Nós que servimos a Cristo, você que serve a Jesus, precisa se afastar da injustiça, porque você já confessou o nome do Senhor Jesus. E se o nome do Senhor Jesus está na sua vida, você não pode fazer parte de injustiça nenhuma. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra,
outros, porém, para a desonra. Glória a Deus. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, se você se guardar, se preparar, se limpar, deixar a sua vida no altar, você vai ser usado para honrar. Você vai ser usado para ser honra. O apóstolo Paulo, ele deu um grande exemplo, um grande ensinamento. Ele disse que dentro de uma casa também tem utensílio para desonra. E qual é o utensílio que você quer ser? Pense bem. O utensílio para honra é um utensílio limpo. É um utensílio puro, é um utensílio santificado e útil para o seu possuidor. Se você é alguém que mantém a sua vida íntegra, pura, se desviando do mal, alguém que evita estar no meio da injustiça e de falar coisas que não agradam a Deus e que não julga as pessoas, mas serve as pessoas, e procura ensinar a verdade aonde você está, você será um utensílio para honra. E quando Paulo disse para o seu possuidor, ele estava falando de Deus. Que Deus, ele é nosso possuidor. Só que eu e você precisamos ser utensílio de honra, não utensílio de desonra, queridos. E aqui eu quero dizer para você, nesse dia, com tudo isso que está acontecendo no mundo, Jesus está voltando. Essa peste que nós estamos enfrentando, que é o coronavírus. A gente sabe, queridos, que foi uma permissão de Deus. Mas a gente sabe que isso também faz parte da volta de Jesus, dos sinais que traziam a volta de Jesus. O que eu e você estamos fazendo para sermos pessoas que vão honrar o nome do Senhor? O que nós estamos fazendo para honrar o nome do Senhor? É para você pensar, é para você guardar na sua mente essa palavra e dizer, eu preciso mudar. Eu preciso ser utensílio de honra, eu preciso ser vaso de honra, eu preciso estar na mão do Senhor e o Senhor precisa olhar para me usar nesses últimos dias. Queridos, muitas pessoas hoje estão mostrando uma vida diante das pessoas que não é a verdade que está diante de Deus. E por causa disso, muitos têm perdido sua salvação. Porque hoje é melhor ser abraçado e recebido com amor do que ser rejeitado por falar a verdade. Mas, queridos, ainda que muitos não acreditem em você, pregue a verdade. Ainda que muitos digam que você é falso profeta, como aconteceu na vida dos outros servos do Senhor. Ainda que muitos se levantem contra ti e não aceitem a tua pregação, mas em nome de Jesus, pregue a verdade. Ainda que você não seja aceito na multidão, ainda que você seja colocado como recluso, colocado em um canto de parede, ainda que você seja rejeitado, humilhado, caluniado, por falar a verdade, continue falando a verdade, continue sendo um obreiro aprovado, porque aquele que é aprovado faz parte daqueles que Deus já conhece. Aleluia! Aqui nós sabemos, querido, que Deus, Ele sabe e conhece cada um. E nós vemos aqui, querido, que um obreiro aprovado não tem razão para se envergonhar. Nessa noite eu quero te pedir para analisar a sua vida. Analise a vida que você tem tido com Deus. Será que você se envergonha de alguma coisa? Se você tem vivido uma vida que não é de acordo com a palavra de Deus, com essa palavra que a gente pregou, se você tem se envergonhado pelas suas atitudes diante de Deus, eu não vou falar das pessoas, querido, porque as pessoas não nos conhecem a fundo. Mas eu quero te dizer, se as suas atitudes têm trazido vergonha para você diante de Deus, ainda dá tempo mudar. Ainda dá tempo viver a verdade. Ainda dá tempo se desviar do mal. O despertar de hoje é para que você seja alguém que Deus, examinando,
não encontre nada que lhe traga vergonha. Não encontre nada para te desaprovar. Não encontre nada para dizer que você é vaso de desonra. Não encontre absolutamente nada que diga que você não é vaso de honra do Senhor Jesus. Eu quero te dizer, querido, que nesses últimos dias, Deus, ele vai procurar pessoas para usar sim. Mas tem um detalhe, ele não vai usar vaso de desonra. Deus não vai usar vaso de desonra para falar o recado dele nos últimos dias. Deus não vai usar vaso de desonra para passar a palavra dele nos últimos dias. Não. Você pode abrir o Facebook. Você pode abrir aí as lives. Tem muitas lives que não falam a verdade. Tem muitas lives que não pregam a verdade. Tem muita gente que está trazendo coisas que não existem na palavra de Deus. Mas você precisa ser diferente. Aqui nós estamos vendo que Paulo está ensinando e escrevendo para Timóteo, dizendo que ele precisa ser obreiro aprovado diante de Deus. Enquanto muitas pessoas estão só esperando a aprovação humana. E esquecendo que a aprovação de Deus é a principal e a mais importante. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 22. Vamos a partir do 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à insensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aleluia. Então aqui nós vemos também outra característica de um obreiro aprovado. Um obreiro aprovado, ele usa os frutos do Espírito. Ele disciplina com mansidão. Ele também é alguém que ensina a plena verdade para que as outras pessoas se arrependam e mudem de atitude. E aqui diz para que as outras pessoas tornem a sensatez, livrando cada um deles dos laços do diabo. Querido, se você quer ser um obreiro aprovado em nome de Jesus, esqueça o ensino com grosseria. Esqueça pessoas e líderes religiosos que repreendem as suas ovelhas sem amor, sem mansidão, sem domínio próprio. O apóstolo Paulo aqui estava ensinando que um obreiro aprovado precisa ensinar com mansidão. O apóstolo Paulo aqui estava dizendo que o obreiro aprovado, ele precisa disciplinar com mansidão os que se opõem. Não adianta ficar brigando na rede social, não adianta ficar discutindo. Você precisa ensinar a disciplina com mansidão. E aqui, querido, eu quero abrir um parêntese e dizer que existem muitos líderes que acham que só a sua verdade vale. Mas segundo a palavra de Deus, se estes tais líderes ou pessoas ou pregadores, seja lá quem for, ensinar com grosseria, com rebeldia, com falta de domínio próprio, eles não estão ensinando a palavra da verdade. Eles não são obreiros aprovados. Não siga líderes assim. Não sigam pessoas que não conseguem ter controle de si mesmo, ter autocontrole. Em nome de Jesus, não seja pessoas almáticas, que seguem o que a sua alma pensa e faz tudo sem ver que verdadeiramente vai sair destruindo muitas vidas. Em nome de Jesus, amém? E aqui, querido, nós vemos que pessoas assim livram muitos de caírem em laços do diabo. Então, nesse dia do despertai, que você e eu possamos aprender a palavra, possamos nos desviar, possamos evitar falatórios que não agradam ao Senhor Jesus e possamos ser
obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade e que sabe ensinar com mansidão, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui, queridos, para ajudar vocês. E eu quero aqui também dizer para você que Jesus te ama e que Jesus tem uma grande obra na tua vida, mas você precisa parar de se importar com a opinião dos outros. Você precisa parar de querer fazer para agradar aos homens, fazer para agradar ao público, fazer para agradar a maioria. Não, querido, você não tem que agradar a maioria, você tem que agradar a Deus. Esqueça isso, esqueça de querer agradar o ser humano, esqueça de querer escolher uma canção que sabe que as pessoas vão dar muito glória a Deus porque fala com si mesmo. Não, queridos, exalte ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Não precisa pregar sermões para agradar a ninguém. Não precisa falar com medo de desagradar as pessoas. Fale para agradar a Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Pregue a verdade, ainda que seja, como diz a palavra, que no final dos tempos eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade, que no final dos tempos essa palavra ia ser como comichão nos ouvidos, que as pessoas iriam odiar essa palavra, queridos. Ainda que odeie o que você prega, ainda que odeie a sua maneira de pregar, de falar, a sua conduta, não se preocupe. Por mais que muitos odeiem seu jeito, o que importa é você ser aprovado diante de Deus. O que importa é você ser obreiro aprovado diante de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele diz, seja obreiro aprovado diante de Deus, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E eu vou te dizer, querido, para você ser aprovado diante de Deus, muitas pessoas vão te desaprovar. Para você ser aprovado diante de Deus, muitas pessoas irão te desaprovar. E eu quero aqui, queridos, deixar só um pequeno testemunho, que falando aqui sobre mansidão e sobre saber disciplinar com amor e com mansidão, para fazer com que as pessoas se afastem do laço de Satanás, eu quero deixar aqui um pequeno testemunho da minha vida, que a minha pastora presidente hoje, querida, ela me ensinou com mansidão. Ela me ensinou com amor um dia que eu precisei. Eu estava fazendo algo errado. E ela veio falar comigo, irmãos, e ela disse a mim coisas que ninguém nunca disse. Eu chorei muito. Mas depois que eu chorei, querido, veio uma paz tão grande invadindo minha alma. E eu agradeci a Deus pela vida da minha pastora. E uma das coisas que ela disse foi o seguinte, minha filha, eu não sou como outras pessoas, outros pastores que lhe expulsaram. Eu te amo. E por eu te amar, eu vou te ensinar a verdade. E isso eu guardei para a minha vida. Que você possa ser assim também, em nome de Jesus. E que você possa seguir exemplos de fé, exemplos de verdade. Exemplos de pessoas que vivem a verdade, em nome de Jesus. E saber se desviar do mal. E pegar exemplos verdadeiros para você e eu podermos crescer e ser aprovado por Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu queria deixar aqui, querido, para você essa palavra e pedir para você meditar nela. Medite em 2 Timóteo 2, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, na Tua presença. Senhor, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor, Espírito da verdade, abra a mente de cada um dos meus irmãos. Cubra cada um com Teu sangue, Senhor, e traz um entendimento a nós, nos ensinando, Pai, que nós não precisamos agradar aos homens, mas sim agradar a Deus. Que nós não precisamos, Senhor, ser obreiros aprovados por homens, não. O importante não é ser aprovado por homens, é importante ser aprovado pelo Senhor, Pai, pelo próprio Deus, aquele que nos criou. Pai, que nesse dia nós possamos evitar os falatórios profanos, que de uma vez por todas nós possamos vigiar, sim, Senhor, nos policiar e nos disciplinar, a ponto de vigiarmos e de fecharmos a nossa boca e não dar brecha para o inimigo, em nome de Jesus. E que a nossa vida seja isenta de injustiça, afastada de injustiça, mas que nós possamos ser pessoas que, quando vai ensinar a verdade, ensinamos com amor,
com mansidão, em nome de Jesus, com perseverança, para que os nossos irmãos se afastem do laço do inimigo. Deus, eu oro para que cada um que está aqui, Deus, possa amar essa palavra dia após dia, possa meditar nessa palavra dia após dia e possa querer mais e mais essa palavra, em nome de Jesus, e que a nossa vida esteja diante de Ti agradável, e que cada coisa que nós venhamos a fazer não seja para agradar os homens e não seja para trazer massagem para o nosso próprio ego, mas sim somente para agradar aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou e que nos elegeu. Em nome de Jesus, Pai, eu oro também por cada vida que está infectada, Senhor, por cada pessoa que está passando por quarentena. Em nome de Jesus, visita cada um, Senhor, e faz a Tua vontade no nosso meio e nos dá sabedoria para saber lidar com esse tipo de situação. Em nome de Jesus, e nos prepara para a Tua volta, Deus, nos desperta, porque o Senhor está voltando e nós precisamos ser aqueles que vão subir, em nome de Jesus, porque o Senhor já conhece os que é Teu, e que nós possamos fazer parte daqueles que são Teus, em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Eu quero aqui avisar que agora de segunda a sexta, a pastora Luzelita Gutierrez, a minha pastora e presidente, vai estar com Manhãs com Deus. Todos os dias às 8 da manhã aqui no Brasil. Amém? No Facebook dela, pastora Luzelita Gutierrez. Todos os dias, Manhãs com Deus. Amém? Também a nossa amada irmã missionária Sheila Frota também tem suas lives. Amém, Sheila? É às 11 horas da noite, 23 horas. Coloque aí, por favor. Nossa amada irmã missionária Sheila sempre tem lives de palavras que vêm edificar a sua fé, aumentar a sua fé. Querido, eu tô falando da minha pastora e de Sheila porque elas são mulheres de Deus. E eu posso indicar aqueles que eu sei que fala e prega a verdade. Amém? A missionária Sheila, eu acho que é 23 horas e a minha pastora é 8 horas da manhã, trazendo ali a palavrinha para você, cheia de fé, cheia de esperança, bem de manhã cedinho. Amém? Que Deus abençoe sua vida. E quero fazer um convite para você que mora em Mossoró. Sábado, 3 da tarde, nós estaremos ali no Tabernáculo de Oração Betel, orando na oração da hora nona. Amém? Que você possa vir para orar conosco às 3 da tarde, em frente ao Clube dos Bancários aqui em Mossoró, na Avenida Abel Coelho, número 160. E no domingo tem culto da família, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vem conosco também adorar o Senhor Jesus. E no domingo quem vai estar trazendo a palavra é a nossa pastora presidente, a pastora Luzelita, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal e abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém? Missionária Sheila já falou, é às 23 horas, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor, queridos. Fiquem com Deus.